O problema maior, sabe o que é, Pedro Daniel? Você liberar dinheiro para quem contratou 17 e do 17 tem 2 jogando bem. Hoje eu abri uma discussão lá na rádio que foi a seguinte. Desde janeiro que vem uma quizumba, aliás, desde outubro do ano passado, mas em janeiro a quizumba com o Hulk ficou maior. Aí, cara, vamos tentar ligar os pontos, tá? Eu não estou insinuando nada porque eu não sou de insinuar. Se precisar falar, eu falo. Ligando os pontos. O Barba mete aquela da vaidade. Aí depois o Lodge mete aquela dos problemas extracampo, mas não externo, o que é. Aí depois na sequência, olha, se liga no roteiro, no cronograma. Aí depois na sequência vem a treta do Hulk no domingo, que é escandaloso, tá? É escandaloso o que aconteceu no domingo. Do Ceará, não? Por que é escandaloso? Tem a questão do Ceará, boa. Aí, por que é escandaloso? Imagina o Hulk dentro do vestiário, aí sai a escalação, o Hulk na reserva. O Hulk fala, não vou, não quero. Eu quero sair. Aí chama o Fabrício da assessoria, Fabrício, chama o Cauana pra nós, ele tá lá na arquibancada. Aí o Fabrício sai correndo, tá pesado. Como que ele corre? Pesado, com dificuldade, sai correndo. Aí chega no gramado, aí o Cauã Soares está lá na arquibancada e ele... Cauã! Desce pra você fardar! Aí ele, não, só tô nem relacionado. Desce! O Hulk tá indo embora! Cauã, não. Oi, o Baba tá chamando! Aí ele, beleza, tô indo. Deixa eu acabar de comer o sanduíche aqui, eu desço. Galera, peraí que eu vou... Tropeiro na mão. De reserva. Aí desce o Cauã, aí chega no vestiário, e aí, rapaziada, como é que tá? Cauã, farda aí, irmão, você vai ficar no banco. Aí ele, mas cadê o Hulk? Foi embora pra casa. Ô, gente, me ajuda aí, ué. Pela várzea, que é o departamento de futebol me do ajuda Atlético, aí, eu não gente. duvido que tenha acontecido exatamente assim, Mas é. Eu só discordo da parte do Hulk que olhou a reserva e não quis. A culpa desse teatro todo aqui que o torcedor tá vendo o Guilherme deu uma é do próprio informação Atlético. que aquela lista que vai pro adversário antes do jogo... Ele tava na reserva. Sim, mas aqui... Ele foi reserva em outros... São 14, ele foi titular em 9, então 10, 11, 12, 13, 14. Só em 5 que ele foi reserva. Irmão, não, eu não consigo pelo seu caminho. Não, eu não consigo. Você nunca tá no meu caminho. Não você mesmo. Você caminha com e Elton principalmente Novaes. nesse caminho errado, que pra mim você tá. Você caminha com Elton Novaes. Entendeu? Você só vai no meu caminho quando eu te carrego. Advogado do Hulk negou essa informação, né? Nas redes sociais. No advogado do Hulk. Então tudo bem. Ela negou, mas a parte deles. É uma briga de narrativa. De narrativa, eu odeio exatamente. falar essa palavra narrativa, porque mas é o que eu tô usando o agora. Vene Casagrande falou sobre isso, que ele chegou essa informação para ele citou isso no SBT, e fizeram um corte, colocaram no Twitter, ela falou que a fonte que ele recebeu era a fonte dos sonhos dele, que isso não existia. Porra, mas aí me ajuda aí então numa situação aqui. Então me ajuda. A Marisa Lígia foi questionada por alguém antes do jogo, que eu não sei quem foi, se foi o Betinho de Fala Galo, não sei quem foi, que fez, ou se foi a Itatiaia, fez contato com ela, logo depois do ocorrido, ela virou e falou assim, não estou sabendo de nada, fiquei sabendo através da imprensa. Como é que agora ela sabe de tudo? A gente já sabe de onde que o Hulk tira essas letras, né? Porque a advogada dele faz a mesma coisa, fica só falando, não é. Certo, a advogada dele tem que proteger ele mesmo, é que nem o Elton com valor mas aqui. fala alguma coisa que dá pra entender, então, fala, é ou não é, não fica letrinha. Não tô querendo dizer mas aqui independentemente, o que tá certo ou errado. Mas independentemente disso, o que ela se manifestou. Você não acha que isso que eu contei aqui foi o que aconteceu domingo? Pode ser. Os caras lá, Cauã, deve sair. Eu sei que o que aconteceu domingo é algo assim lamentável que não poderia ter acontecido. Deveria ter sido previsto toda uma situação em cima das reuniões que haviam acontecido antes com o staff do Hulk para ele não ter ido para o jogo. Isso é fato. Ele não deveria ter ido para o jogo. Aí hoje o Hulk treinou ontem separado, treinou hoje com os jogadores que ficaram em Belo Horizonte, mas ele vai ter um prazo aí porque ele não vai jogar mais pelo Atlético, isso eu acho que é uma coisa que está bem clara, está se desenhando isso, né? Que adeus melancólico. E que ele só vai poder jogar agora depois da Copa do Mundo, por causa da questão da janela, então quer dizer, não tem uma pressa tão grande em cima disso, ele vai ficar treinando aqui. Agora, o torcedor queria uma satisfação, para a gente não ficar aqui criando algumas narrativas para entender o que aconteceu.
dos bastidores. Deveria ter sido evitado, deveria vir a público alguém e colocar claramente, né, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Já se passou o quê? 2 dias e a situação ainda não acabou. Quem está negociando, quem não está, aí de repente é o Fluminense, aí já se fala do Palmeiras, aí fica aquela situação toda. O fato é, o torcedor ficou mais desgostoso com mais uma situação que acontece de gestão do Atlético, cara, que deixa o torcedor preocupado. Não era para acontecer isso. E aí, a gente vê agora a imprensa nacional chamando o Atlético de time pequeno. Ah, porque isso que aconteceu só acontece em time pequeno. Não, e aí você vai... Não. Ah, porque essa má gestão é time pequeno. Não estão chamando o Atlético de time pequeno. Estão falando que a gestão é gestão de um clube pequeno. Cara, diferente. O Atlético se coloca nisso. Sim. Mas a gestão é ruim, pois é, tem que haver alguma mudança. Por isso que eu volto a dizer, o Rafael Menin perdeu a grande oportunidade de ter dado uma satisfação ao torcedor, sentado lá na coletiva, lá, ter explicado o que estava acontecendo, o que acontece no Atlético, o que vai mudar. Qual a expectativa que o torcedor do Atlético tem de mudança? Nenhuma. E como é que vai ter expectativa de mudança, Breno? Como é que vai ter expectativa de mudança se o diretor é o mesmo, o tempo inteiro? Se a decisão da diretoria é a manutenção de um diretor que hoje ele não consegue entregar minimamente uma gestão de crise. Ele não sabe como gerir uma crise num clube do tamanho do Atlético. Talvez ele consiga no América, talvez ele consiga num time menor, talvez ele consiga em outra equipe, mas no Atlético, hoje, ele não tem capacidade para tal. Cara, eu sempre tenho batido nessa tecla. O início da temporada, eu tinha uma expectativa em relação ao Brax. Ele precisou de menos de 4 meses para eu ter a convicção de que ele não tem capacidade para ser o diretor de futebol do Atlético. Independentemente da nomenclatura que seja, VP, CSO, diretor, gerente, ele não é o nome ideal para gerir o futebol do Atlético. O Atlético precisa de alguém com mais capacidade, alguém com mais estofo. Eu tenho batido na tecla que, para mim, o cara que o Atlético deveria tentar é o Marcos Braz, que saiu lá do Remo, mas vai se candidatar. Cara, manda alguém. Se o Atlético tiver um projeto de futebol minimamente decente e minimamente condizente com a história do clube, o Atlético vai atrás do Marcos Braz e eu tenho certeza que ele será demovido da ideia de se candidatar. Cara, mas o Atlético precisa de um projeto de futebol. Isso aí é o seu desejo, Marcos Braz. Eu acho não, que ele meu desejo é de um cara que é capaz. Eu acho que ele não encaixa. É um cara que é... O Valor vai te falar o que ele acha. Ontem eu falei um nome, para começar a resolver o departamento de futebol. Ontem eu falei na HG Play, um nome que eu sei que muitos torcedores do Atlético têm um certo incômodo com o nome. Mas para começar a resolver o problema do vestiário, eu traria para gerente de futebol... Gerente, não é diretor. Diretor é mais acima. Eu traria para gerente de futebol um cara que fez história aqui. Ah, mas ele vestiu a camisa do Cruzeiro, ele provocou. Não interessa. Não interessa. Eu traria como gerente de futebol Guilherme Alves. Centroavante. 1999. Eu traria. Ah, mas ele vestiu Dane-se se ele vestiu a camisa. O Éder Aleixo vestiu a camisa do Cruzeiro e estava lá trabalhando no Atlético até pouco tempo. Tá? Então é o seguinte, o Guilherme é um cara safadão, conhece jogador e suas ações, principalmente extracampo, só no olhar, porque pelo olho do menino, pelo olho do menino dá para saber o verme que ele tem, o Guilherme sabe. O Guilherme tem autoridade, então para ser gerente de futebol eu traria. E o Guilherme é meio topetudo. Eu acho importante. Você vai fazer o Valor infartar. Porque, não, pelo seguinte, meu irmão, não adianta você achar que porque, por exemplo, o Atlético é uma das empresas do grupo e tal. Aí tem lá o banco, tem lá a construtora, tem lá a empresa de logística, tem lá não sei o que e tal, e tem o Atlético. Tá, mas o futebol, cara, ele não é como as outras empresas. Você põe um monte de gente lá que saca pra caramba de planilha, de execução, caramba e tal. Se o Barba foi embora, traz o Renato Gaúcho. É isso que eu ia falar agora. Aí o seu nome é o Renato Gaúcho, se o Barba cair e tal. É o cara por todo esse discurso que você deu aí agora. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, você falou que é o cara... Não, veja bem. Não, gente, eu tô falando gerente de futebol, me ajuda. Eu tô falando diretor, eu tô falando diretor de futebol. Não, gerente é um cara abaixo. Meu Deus, seria um cara abaixo. Prestar atenção mas tá tudo vago. Mas está tudo vago. Seria um cara está tudo vago no futebol do Atlético. Mas você buscaria o Marcos Braz, quem ali dentro que entende futebol hoje? Calma. Respira. Tá respirando? Respira que é de graça. Meu Deus, né? Senão eu morro. Tá? Presta atenção no que eu vou dizer. Eu disse gerente de futebol. Você sabe quem é o gerente de futebol do Atlético? Você sabe? Pedro Moreira. Pedro Moreira.
Quem é o Pedro Moreira? Eu não mandaria. Ele teve uma passagem importante pelo Cruzeiro. Eu gosto. Tá. Mas é um perfil diferente do Guilherme. Perfil diferente, né? Completamente diferente. Tá. O gerente de futebol tem importância dentro do vestiário? Muito. E o Atlético tá com o vestiário legal? Não. Então, peraí. Então, esquece o que nós estamos falando de diretor de futebol. Viu, Luciano Dias? Você tá aí ligado no que nós estamos falando aqui para depois você ir lá na fã e falar. Que eu sei que você é um cara que age assim. Então, o que vai acontecer? Eu estou falando do gerente de futebol. Pedro, obrigado pelo relevante serviço prestado. Nós vamos trazer o Guilherme. E o diretor, quem seria? Diretor de futebol, eu não sei. Marcos Braz, Segundo Gaspar. Você não gosta do Marcos Marcos Braz Braz? provocou o Atlético no final de semana. Ele zoando. comemorou o Flamengo. Tudo bem, não tem problema. Mas Nesse caso, não. A coerência tá grande, hein? O Guilherme não tem problema de ter provocado. Peraí, irmão. Não, continua, tá lindo assistir. Continua. Nós estamos falando de quem tem história aqui. Tá lindo Eu estou falando de quem tem história aqui. O Marcos Braz tem história no Atlético? Mas pode Não, criar. o Marcos Braz tem história no Atlético? competência. Vocês estão comparando a história do Marcos Braz com a do Guilherme no Atlético? Não é nem competente. Isso pro tem serviço. sentido. Não é. O Desculpa, Marcos Braz não é competente. Não é pro serviço. competente. O que ele fez no Paulo, Flamengo, você o que ele jogou fez a no Flamengo boia. multicampeão, Ele não irmão. quer pegar. O que ele fez Você no Remo, jogou a boia, ele não pega. Peraí, o Marcos Braz subiu o Remo pra Série A do Campeonato Brasileiro. sozinho. Mas ele era o gestor de futebol. Ele era o gestor de futebol. Qual foi a última vez que o Remo tinha jogado a elite do futebol brasileiro? Sério, Thiago? Qual foi a última vez? Então tem Qual que foi tem a a última ver? vez? O senhor não era nem nascido. E o que O senhor tem não a era nem ver? nascido. O Marcos Braz é competente O Atlético pra tá cacete. precisando ser resgatado da O Série Marcos Braz é B? bom. Muito. Sabe o que é? Ajuda, Vocês Thiago, têm no Marcos para. Braz aquela pecha de que o Marcos Braz é Para, bonachão, Thiago. Não, eu só Só não acho que ele é o falando de Florentino sério, Pérez. cara. É de torcedor. Você que acha que ele é o Florentino Pérez, Thiago. Não, o Florentino Não, Pérez você não. acha que o Mas Marcos o que ele Braz, fez no você tem futebol certeza. brasileiro é importante o suficiente pra gente considerá-lo como diretor do Atlético. Não, pelo Esse, amor de gente, Deus. sim. Esse homem foi multicampeão no Flamengo. Nossa, esse homem sozinho, subiu o Remo. sozinho. Não Qual tinha, foi, não qual foi o gol que ele tá fez na benzão decisão hoje, que eu não lembro? Sozinho. Mas peraí, Qual foi o gol que o Marcos então, Braz fez já na que o diretor decisão? não faz diferença, deixa o Brax. Não, ele ganhou. Já que ele não faz... jogou sozinho. O Rodrigo Caetano ganhou do Atlético e fez diferença a ponto o de Remo ganhar. tá benzão Se hoje, não né? faz diferença, não tem necessidade. Colocasse o Brax no lugar do Rodrigo Caetano. O Remo tá voando igual não sapo faz diferença. hoje, né? Diretor de futebol não faz diferença pra você. O Atlético precisa de alguém que faça não 17 contratações. Eu tô aqui com o tweet do nosso querido Breno Galante, que no dia 25/1, não foi isso, Breno? Deixa eu conferir a data aqui. Você postou um tweet... Era um ano de... 25... É porque não tá bom o óculos, então agora eu vou tirá-lo e colocá-lo no chão mesmo. 25 de janeiro... Por favor, deixa comigo. Não quero a sua ajuda. 25, todos, vários. 25 de janeiro de 26. O Breno postou aqui no Twitter dele. Isso, um ano de Paulo Brax. Aí você olha, 17 contratações. O Atlético precisa de alguém que seja capaz de fazer 6 contratações e que, de fato, afetem a equipe dentro de campo. Você passa os nomes, você vai vendo gente que não tá mais aqui. Coelho, tá aí, tem a sua utilidade. Não era para ser o titular hoje do elenco do Atlético, não é. Diz muito sobre a qualidade desse elenco. Caio Paulista, brincadeira, né? Lá no Grêmio eles estão querendo Brincadeira. Rony. Lá no Santos querem mandar Ivan embora. Roman, tá aqui. Já falaram que o Ivan Roman não era útil, já utilizaram e agora ele tá de novo, mas à margem. Aí tem João Marcelo, já foi. Vitor Hugo, zagueiro. Chega, farda e joga no seu coração, Ano passado né? foi, agora Isso, pra mim tá certo. não deveria nem estar aqui. A gente ainda não consegue ver o Dudu ajudando Dudu o ainda Atlético. não virou nada. Biel, Alexander, só o hipotético. Nossa Senhora. Só o hipotético. Biel, Jesus amado. Reinier, outro hipotético. E também com desisti. André Soldi. Desisti. Hoje, o melhor na zaga, mas Que é um problema. diz mais a respeito da isso, qualidade isso. do elenco atleticano. Tá começando a ficar bem Renan no programa. Lodge, de fato, o cara Não, que aí é chegou monstro, aí é monstro. e fez diferença. Monstro. Maicon tem a sua utilidade, Mas mas tem o que emagrecer. último jogo foi terrível. Dieta. Minda, a gente não sabe o que vira. Vitor Hugo. Me agrada. Muito Minda ainda acho que útil, pode Vitor virar. Hugo, meio-campista. Esse é um bom. achado. Não, muito útil não. Um Lava achado, sua boca, um rapaz. achado, muito útil. Um Lava achado, sua boca, um achado. rapaz. Tem condição O Vitor Hugo tem é condições monstro. de jogar. Jogadoraço, inclusive o Léo Jardim ficou lá lambendo Preciado. ele. Cuidado, hein? Preciado. Cuidado, Atlético. O Léo Jardim ficou lambendo o Vitor Hugo depois do jogo Preciado lá. é reserva do Natanael, que você tanto critica. Mateu Cassierra, a gente não sabe. Gente, eu falei 17 aqui, ó, colocadas pelo Breno Galante lá em 25 de janeiro. Das 17, eu falei Lodge, Juan e Vitor Hugo. Gente, não dá para um time viver assim. A qualidade assim não vai melhorar. Então, o que o Atlético precisa é de alguém que não é o Brax,
que deveria ter ido embora do Atlético em 10 de dezembro, quando o Vitor se desligou, o Brax deveria ter sido desligado também. Nós falamos isso aqui. Não foi. Então o que o Atlético precisa disso? Esse cara não é o Guilherme de Cássio Alves, não é o Brax, não é o Brás, é um cara que realmente tem essa capacidade. O Atlético precisa de ir atrás dessa figura. Se não tiver a capacidade de ir atrás dessa figura, deixe o Domingos comandar as ações do Atlético na janela. O HG, eu perguntei ao Thiago aqui qual que seria, né, a expectativa que o torcedor do Atlético tem, né, de mudança no Atlético, e a única que ele tem é em relação a essa janela. O torcedor do Atlético, te falei aqui mais cedo, falei qual que é a expectativa que ele pode ter de mudança e tal. É a janela. O torcedor do Atlético está colocando todas as fichas de expectativa. Claro, tem uns que já nem acreditam, mas é do Atlético fazer uma mudança na janela. E aí acontece um fato novo. O Hulk está saindo do Atlético por conta do custo. Onde ele está indo? Do custo. Deve ir para o Fluminense, por conta do custo do Hulk. Agora, o torcedor do Atlético e o Atlético, ele tem que pensar alto. Você está tirando um cara que é ídolo do Atlético, você tem que trazer, por mais que o Atlético não queira fazer investimento nessa janela, mas você está tirando um cara que é referência. É um cara que podia não estar atravessando um grande momento, mas é um jogador que por muito tempo foi o time do Atlético, foi o Atlético do Hulk. Então você tem que trazer um cara agora para poder pegar esse lugar, um cara de estofo. Se o Atlético quer mudar... Pois é, não estou falando que vai trazer, eu estou falando que tem que trazer. Tem que trazer. Tem que buscar agora no mercado, já que você vai economizar uma baita grana com o salário do Hulk, é trazer alguém que chegue aqui para poder resolver o problema. O Valu falou aí, 6 contratações, mas são jogadores para poder chegar e serem titulares. É jogador para poder resolver. O Atlético precisa de um cara que seja o xerife do Atlético na zaga, um cara que chegue no meio de campo, que seja o volantão, que você fala assim, esse cara dominou o meio de campo. Dúvida. Um camisa 10 para poder orquestrar esse time. Breno, mas aí você tá ficando louco. No meio do ano você vai pensar nisso? De investimento? Tá tem saindo que ser, o Scarpa, o Igor Gomes, o Alonso, o Bernardo, o Hulk e o Bernardo. Eu vi, e ele tem que rever o que ele falou. O Atlético não vai fazer investimento. Ele tem que rever isso, se ele quiser. Ele fala Olha isso. assim, deixa eu só falar uma coisa pra você. Hoje é que dia, HG? 28 de abril. Não sei. 28 de abril. Parece que a gente está discutindo aqui no final do ano, né? Parece que é final do ano. É o mesmo papo. Nós estamos ainda no primeiro semestre e o torcedor do Atlético está enxergando que parece final do ano. Se o Atlético não mudar, o Atlético tem uma oportunidade para se salvar da Série B. É fazer uma boa janela com jogadores que cheguem para serem titulares. Se for para fazer janela meia boca, meus amigos, já prepara o investimento para a Série B ano que vem. Ô, Pedro Daniel, vem cá. Vem cá, deixa o HG trocar uma ideia com você, mas sadia, na moral. Saindo Alonso, Igor Gomes, Scarpa, Hulk e possivelmente o Bernard. Presta atenção, você vai ter dinheiro aí e você me disse na entrevista lá na HG Play, eu falo aqui da HG Play porque lá eu falo da Band, antes que alguém venha me encher o saco. Então é o seguinte, se esses 5 saírem, você fica com condição para liberar dinheiro. Mas o problema maior, sabe o que é, Pedro Daniel? Você liberar dinheiro para quem contratou 17 e do 17 tem 2 jogando bem. Como é que nós vamos fazer? Outra coisa, com a saída do Hulk, o Atlético precisa focar em uma grande contratação para o ataque. Mas para chegar e resolver, uma grande contratação para o ataque. E aí... Para o lugar do Scarpa, tem que chegar um cara no mesmo patamar de salário, mas que entregue mais do que ele. Do Bernard, que entregue mais do que ele. Do Igor Gomes, não pode ser para comprar. Se for para trazer alguém no lugar do Igor Gomes, para deixar no banco, para falar, não, a gente precisa reforçar. Não mexe com isso, não. Então larga essa vaga aí para ser cumprida por outro. Traz um zagueiro bom. Para chegar, fardar e jogar. Ano passado o Vitor Hugo chegou, fardou e jogou. Hoje, para mim, nem na reserva. Mas o Paulo Brax deu para ele 2 anos de contrato. 2 anos de contrato. Quantos anos de contrato tem o Dudu? Até dezembro de 2000, foi ano passado. 27, né? São 3 anos 27. mais. Não, são 3 anos e meio. Que 24? 6 meses, 28, 25. 26, 27, 28. Paulo Brax. Mais uma sua, Paulo Brax. Parabéns. 28. Parabéns. Aí vocês acham que é pegar só no pé. Fala galera, finalizando aqui mais um vídeo do canal, quero agradecer a todos pela companhia aí, tá? Muito obrigado. Antes de sair, deixa aquele like, tá bom? Deixa o like aí pra dar aquela força pro canal, tamo junto. Você que é atleticano, tá chegando agora, não conhece o canal, eu já deixo o meu convite aqui pra você estar se inscrevendo no canal, tá? Venha fazer parte aqui desse canal com a gente.
Aqui tem notícia todos os dias apenas do Atlético Mineiro. Domingo a domingo para você, tem pós-jogo também. Então, venha fazer parte do nosso time aqui no canal, tá? Fique à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo. Mas ative o sininho de notificação também, que é muito importante. Toda vez que sair um vídeo, você será avisado pelo YouTube, tá? Então, verifique a sua inscrição e ative o sininho, tá bom? Deixa aí sua opinião em relação ao que foi falado aí sobre tudo aí do Pedro Daniel em relação a saídas, mas tem que repor, né, um jogador à altura, né, dos jogadores que estão de saída, que tem aí o Igor Gomes, tem o Bernard, o Hulk, tem o Scarpa também, que ele cita. Então deixa aí no comentário o que vocês acham sobre isso, porque saídas é possível que vai ter saídas, mas e aí, quem vai entrar no lugar de quem está saindo? Deixa aí sua opinião sobre isso, porque isso aí está em aberto em relação à crise do Galo, né? Então fique à vontade, tá? Esse canal aqui ele foi criado para atender vocês, torcedores do Atlético Mineiro, tá bom? E nós olhamos todos os comentários, um a um, com certeza a gente faz isso, muito carinho a vocês. Quero agradecer a todos aí pela preferência que vocês estão dando no canal e mais uma vez sejam muito bem-vindos, tá bom? Vou ficando por aqui, deixo aquele forte abraço, até a próxima, galera, fui!